Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Ao Senhor toda a glória e toda a honra. Vamos ler em oração estes 19 versículos, por todos que estarão aqui presentes e todos que à distância estarão acompanhando. Oremos por eles, lendo aqui esses 19 versículos. Oséias 4, todos juntos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina?
Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Dentro desse texto de Oséias capítulo 4, nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, nesse tema que vocês estão lendo ali agora. Repita depois de mim: povo sem conhecimento. Nós vamos ver que esse texto se eleva da boca do profeta Oséias, Deus falando pela boca do profeta Oséias, um texto que se chama lamentação. No Antigo Testamento existem muitas lamentações, que em hebraico se chama ode, ode, lamentação. E muitos cantores cantavam essas profecias em tons menores, bem tristes, porque era uma lamentação do próprio Deus. Deus está lamentando que o seu próprio povo, que deveria ser diferente de outros povos, o seu próprio povo é um povo sem conhecimento. Mas o povo de Deus não é um povo sem conhecimento, porque não tem a revelação do conhecimento de Deus. A revelação tem, a palavra tem. O povo está sem conhecimento porque decidiram rejeitar a palavra de Deus e rejeitar o conhecimento de Deus. Essa é a lamentação que se levanta da boca do profeta Oséias, mas é uma lamentação divina. É Deus se lamentando: olha, o meu povo, o meu próprio povo não tem conhecimento. E isso não é uma realidade só daquela época. É uma realidade de todas as gerações de povo de Deus em ambas as alianças. Hoje também, infelizmente, o povo evangélico é, na sua maioria, um povo sem evangelho, um povo sem conhecimento. E o que conhece é pouco, e além de ser pouco, é deturpado. Pouco conhecimento e conhecimento deturpado. Sabe qual é o resultado disso? É condenação. A salvação, vamos ver nessa palavra de hoje, que a salvação implica necessariamente em conhecimento de Deus, em conhecimento da sua santa palavra. Aleluia. Bom, o capítulo 4 de Oséias que nós lemos hoje é o primeiro capítulo do desenvolvimento do livro. Esse livro tem uma introdução que nós terminamos sábado passado, capítulos 1, 2 e 3, é a introdução. O último capítulo, capítulo 14, é a conclusão, e do 4 ao 13 é o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento nós pegamos o título que está aí no capítulo 4, versículo 1, que lemos hoje, mas que também vai se repetir aí durante esse desenvolvimento. Diga depois de mim: contenda do Senhor. Olha, quem pensa que o Senhor está contente, se engana. Deus não está contente com o seu próprio povo. Deus tem uma contenda contra
todos os povos da terra, todos os habitantes da terra, que nós lemos aí no versículo 1. E entre os habitantes da terra, Deus tem uma contenda contra o seu próprio povo, porque Ele revelou conhecimento a esse povo, e esse povo está rejeitando o conhecimento, rejeitando a sua palavra. Deus tem uma contenda. Não adianta vir com essa pregação que todo mundo gosta, agradável aos ouvidos, que Deus está muito contente com você, porque não está. Deus tem uma contenda contra o povo que se diz povo de Deus, mas não é. Não pensa como povo de Deus, não fala como povo de Deus, não age como povo de Deus, não vive como povo de Deus, não se comporta como povo de Deus, não se conduz como quem é de Deus. E isso será cobrado por Deus, porque Ele trabalhou durante milênios para revelar o conhecimento, a fim de que nossa conduta seja por esse conhecimento transformada, a fim de que a nossa vida seja transformada. E eu quero desmistificar vocês. A transformação não vem pela oração. A transformação vem pela palavra. Não é a oração que é a espada do Espírito, o instrumento que ele usa. É a palavra, é o instrumento que ele usa. Oração faz parte, oração é necessária dentro dos critérios instituídos na Bíblia sobre oração, que muito crente desconhece. Eu estou orando para Deus me transformar. Você tem que ir para a palavra, porque é na palavra que a palavra é o instrumento da transformação. Está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. E é a palavra que opera a santificação, como Jesus orou por nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse povo sem conhecimento rejeitou a palavra, não tem santificação. Pode calejar os joelhos de orar, e pode suar subindo o monte da Capuava 200 vezes. E pode fazer seus sacrifícios de tolo quanto quiser, suas campanhas de tolice o quanto quiser. Estão desviados da palavra, desviados da verdade, e não tem transformação, não tem santificação, e não verão a Deus. Eu me agrado mais da obediência, de obedecer, do que o sacrificar. E o que eu tenho que obedecer? Obedecer a palavra. Jesus é para nós modelo de quem obedeceu a palavra. Ser cristão é ser imitadores de Cristo, obedientes à palavra. Do contrário, o Senhor tem uma contenda contra esse povo. Contra esse povo e contra os que estão aí com título de pastores sobre esse povo, que teriam a responsabilidade de ensinar a correta palavra de Deus e não o estão fazendo. Então o Senhor tem uma contenda, e isso é a ideia que vai percorrer todo esse desenvolvimento de Oséias, do capítulo 4 até o capítulo 13. Esse desenvolvimento aí está dividido em 3 partes. Primeira parte, do capítulo 4 até o capítulo 7, repita depois de mim: corrupção de Israel. Eu nunca vi crente falar tanto de corrupção e serem tão corruptos. A alma já é naturalmente corrupta. Corrupção não é uma característica de uma pessoa, de um grupo de pessoas.
Corrupção é uma problemática humana. A corrupção vem arraigada na alma humana. Foi o que Deus disse através do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Pulei uma parte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E o povo de Deus, que teve a oportunidade de se santificar dessa corrupção pelo conhecimento da palavra, rejeitou a palavra e manteve a sua corrupção. Por isso Deus tem uma contenda contra ele. Corrupção de Israel é a mesma corrupção evangélica que existe hoje. Dos capítulos 8 a 10, a segunda parte, diga cativeiro assírico. O cativeiro assírico foi o domínio da Assíria sobre as 10 tribos do norte de Israel, que foram completamente destruídas nesse cativeiro. Completamente destruídas no cativeiro assírico. A Síria, a capital era Nínive, e o rei Senaqueribe se levantou para tomar posse da região norte de Israel, e Deus permitiu isso, porque Deus estava descontente com o seu povo. E Deus chamou os assíricos, ímpios, violentos, promíscuos, e disse: pode destruir essas 10 tribos aí. Eles vieram de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu não quero saber mais deles. Pode destruir as 10 tribos. Era um povo de Deus, e Deus ordenou a Assíria destruí-la. Com Deus não se brinca, irmãos. Isso é coisa séria que nós temos na palavra de Deus. E os capítulos de 11 a 13, 11, 12 e 13, Deus diz o porquê ele enviou o cativeiro assírico, porque todos estavam, diga, afastados de Deus. Afastados de Deus, gente afastada de Deus será destruída. Gente afastada de Deus será destruída. Eu vou ler para vocês aqui só um versículo do Salmo 73, e você anote por aí, Salmo 73, versículo 27, Salmo 73, versículo 27, Deus disse assim, aliás, Asaf disse orando a Deus, e agora é palavra de Deus, porque ele disse isso em caráter de inspiração e revelação da palavra. A oração de Asaf foi essa: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Gostou dessa palavrinha aí? Deus destrói os infiéis. O amor de Deus, amados, é para os fiéis. O amor de Deus é para os fiéis. Os infiéis serão destruídos, experimentarão a ira de Deus e não o amor de Deus. Nós vamos começar hoje a primeira parte, que vai do capítulo 4 ao 7, corrupção de Israel. Essa parte tem uma introdução no capítulo 4 que nós lemos hoje, que é o título principal, diga, povo sem conhecimento. E esse povo sem conhecimento, nos capítulos 5, 6 e 7, eles serão, diga depois de mim, exortados a ouvir. Sabia que o verbo ouvir é o verbo mais repetido na Bíblia? E o principal texto onde está o verbo ouvir é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai, Adonai Eloheinu,
Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Ouve a voz do Senhor. Aí chega no Apocalipse 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas não é o que profetas de bajulação, bêbados, como nós lemos aqui no 4, embriagados de mentiras e heresias, falam por aí. O que o Espírito diz às igrejas é a palavra inspirada por Ele, a palavra inspirada pelo Espírito de Deus. É Bíblia o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Bom, esse capítulo 4, então, povo sem conhecimento, está dividido assim, ó. Do versículo 1 até o versículo 14, Deus decreta, diga, Israel culpado. Israel significa o reino do norte, e a culpa de Israel, do reino do norte, das 10 tribos do norte, não será perdoada. Por isso eles serão destruídos pelo cativeiro assírico. E do versículo 15 ao 19, Deus declara, diga, Judá poupado. Judá também é culpado, mas Deus vai poupar a tribo de Judá, que está no sul, não no norte, que está no sul, juntamente com a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Essas 3 tribos serão também levadas pelo cativeiro babilônico, mas não serão destruídas. 70 anos depois, voltarão. Por quê? Porque na tribo de Judá estava a linhagem messiânica. Jesus estava sendo gerado na tribo de Judá. E Deus então estava cumprindo a sua palavra aqui, protegendo, poupando a tribo de Judá de ser destruída. Glória a Deus. Então, quem tem Jesus não é destruído, mas quem não tem é. Jesus é a palavra. Quem tem a palavra é poupado, mas quem não tem palavra é destruído. O versículo, eu não peguei o versículo completo, mas uma frase é suficiente para nós aqui, do versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6, onde Deus se lamenta, dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Repitam. Senhor, eu repreendo agora todo espírito maligno que impede essas pessoas de buscarem o conhecimento do Senhor. Repreendo todo espírito de trevas, de ignorância, de preguiça, de mentira, em nome de Cristo Jesus. Eu te ordeno agora, Satanás e seus demônios, saia da vida deles, da casa deles, da família deles, em nome de Cristo Jesus. Pai celestial, derrama poderosamente o teu Espírito Santo sobre cada vida, e que essas mentes e corações sejam abertos, essas almas sejam abertas a receber o conhecimento do Senhor Jesus, o conhecimento da tua santa palavra, em nome de Jesus. Os crentes digam amém. Aleluia. Deus se lamentando diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Um dos propósitos de Deus na criação dos seres humanos, por isso quando Deus criou os seres humanos, criou a sua imagem e semelhança, não foi que houvesse ignorância em meio a esses seres humanos. Deus queria criar pessoas que fossem plenas do seu conhecimento. Deus não gosta de ignorância. A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância a partir do momento que a pessoa sai da ignorância e vem para o conhecimento. Aí ela vem para o conhecimento, aí Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas quem ficar na ignorância
não terá perdão. Ignorância é pecado. O diabo domina as pessoas no mundo, aproveitando-se da ignorância que elas têm acerca de Deus e da sua palavra. Vamos falar algumas coisas aqui sobre a mente. A mente humana foi criada para adquirir conhecimento. A mente humana foi criada para adquirir o conhecimento de Deus. Repita essa frase. A mente humana foi criada para adquirir o conhecimento de Deus. Esse era o propósito inicial de Deus em criar o homem à sua imagem e semelhança. Para que a mente criada por Deus, a mente que faz parte da alma e se liga com o corpo através do cérebro, aqui protegido pelo crânio. Deus deu a mente para adquirir conhecimento, mas principalmente para adquirir conhecimento de Deus. Quando o homem pecou, quando o pecado entrou na humanidade, o que aconteceu? Segunda frase: o pecado bloqueou a mente ao conhecimento de Deus. Repita. A mente humana que foi criada por Deus para adquirir o conhecimento de Deus, quando o homem pecou, o pecado bloqueou a mente do homem para receber o conhecimento de Deus. O homem não conhece a Deus porque o pecado bloqueia esse conhecimento. O pecado mantém esse conhecimento fora da mente humana. O pecado impede que esse conhecimento chegue à mente humana. Quando alguém não gosta de ouvir palavra de Deus, sabe por quê? O pecado dentro dele está tentando impedi-lo de ouvir a palavra de Deus e de que conhecimento de Deus entre nele. O pecado luta na mente da pessoa, a mente é o campo de batalha. O pecado luta na mente para não receber palavra de Deus, não receber conhecimento de Deus, para rejeitar palavra de Deus, para substituir palavra de Deus por qualquer outra coisa. A mente humana é bloqueada para não receber conhecimento de Deus. Só que, preste atenção, né? Qualquer outro conhecimento ela não é bloqueada. Para estudar uma profissão, para fazer um curso, qualquer outra coisa, a mente humana não é bloqueada para isso. Mas para conhecer a Deus ela é bloqueada. Só que como ela foi criada para conhecer a Deus, aí, olha o que o pecado faz e o diabo se aproveita. As pessoas, elas chegam num determinado ponto de conformação, onde elas, pensam que conhecem a Deus e pensam que o que elas acham acerca de Deus está certo e não precisa aprender nada. Para aprender qualquer outra coisa, se a pessoa não sabe, ela vai lá pesquisar, ela vai lá estudar, porque a mente dela não está bloqueada para outras coisas. Mas para o conhecimento de Deus, a mente dela está bloqueada e deixa ela conformada. Não precisa conhecer Deus não precisa de nada disso não. O que eu conheço de Deus já está bom. Eu acho interessante que todo mundo já tem uma ideia sobre Deus e acha que a ideia que ele tem está certa. E são ideias falsas, e são ideias erradas. Mas eles não aceitam, porque a mente bloqueia, e ao mesmo tempo que bloqueia para receber conhecimento de Deus, traz uma conformação com uma ideia falsa, superficial, pobre acerca de Deus, e eles ficam com essa ideia, pensando que esse Deusinho que eles dizem acreditar vai salvá-los. Não é o Deus verdadeiro. A mente do homem está bloqueada para o pecado.
Só que tem um porém. Só algumas mentes são desbloqueadas. O conhecimento de Deus é restrito à eleição. Repita. A salvação não é pela graça? A salvação é pela graça. E a graça elege. Romanos 11, 5. Hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição descrita pelo apóstolo Paulo nos 3 primeiros capítulos de Efésios, e no capítulo 1, versículo 4, ele diz que Deus Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Aleluia. Olha o que Jesus disse, por exemplo, para os seus discípulos no Evangelho segundo Marcos capítulo 4, logo depois que Jesus contou para uma multidão lá na praia a parábola do semeador. Diz o versículo 10, Marcos 4, 10 e seguintes: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, não era só os 12, então tinha mais discípulos aí, o interrogaram a respeito das parábolas. Olha o que ele respondeu para eles: a vós outros é dado conhecimento, o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Os de fora do reino, os de fora da eleição, mantêm suas mentes bloqueadas e a palavra de Deus não entra. A palavra de Deus entra só na mente daqueles que são escolhidos por Deus. E é por isso que no meio evangélico tem tanta diversidade de pensamentos diferentes, de doutrinas que dividem o sistema denominacional. Cada um pensa uma coisa. É porque a verdadeira coisa a se pensar só chega por revelação de Deus nos poucos escolhidos, nunca nos muitos chamados. Muitos são chamados, porém poucos, e a esses escolhidos, Deus é dado a eles conhecer, e aos outros não é dado, não é permitido por Deus. Eles se mantêm com suas mentes bloqueadas. Se Deus desbloqueou a sua mente, diga aleluia. Penúltima coisa que eu quero dizer hoje aqui é, repita depois de mim: o conhecimento de Deus se inicia na terra. Os eleitos de Deus recebem conhecimento de Deus na terra a partir de tudo que Deus revelou aqui na palavra. A Bíblia Sagrada contém tudo o que Deus queria nos dar de conhecimento aqui na terra. A Bíblia Sagrada, a palavra Bíblia na verdade significa biblioteca. A palavra Bíblia é a palavra livros no hebraico, ou melhor, no grego. Bíblia no grego é livros, 66 livros, uma biblioteca de 66 livros, tá? 66 livros. Então, os livros que eu recomendo para você conhecer Deus são esses 66. 66 livros, palavra de Deus.
para conhecê-lo aqui na terra. Só que esse conhecimento é apenas um conhecimento inicial, é um princípio de conhecimento. A Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é um princípio de conhecimento. Para, através dessa palavra, nós começarmos a conhecer a Deus e crescermos na graça e no conhecimento de Deus, como o apóstolo Pedro falou, exortou em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na terra é o início desse conhecimento. E esse início já é tremendamente profundo. É muita palavra, é muita doutrina, é muito conhecimento. Conhecimento suficiente para nos conduzir para a glória. E a última coisa, então, a última frase é: o conhecimento de Deus se perpetuará no céu. Repita. Amados, Deus não quer levar pessoas para o céu porque Ele tem dó delas. Ai, Deus tem dózinho, todo mundo quer levar todo mundo para o céu. Não, Deus não está nos levando para o céu porque tem dó de nós, não. Deus está nos levando para o céu porque Ele tem propósito. E o propósito é transmitir para nós todo o seu conhecimento. O conhecimento que começa na terra se perpetuará no céu. Depois você lê em casa 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo diz que aqui na terra o nosso conhecimento é em parte conhecemos. Mas então, quando estivermos no céu, na glória, conheceremos plenamente, tal como somos conhecidos por Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, entendendo essa palavra que hoje foi ministrada a nós, a maioria do povo de Deus, que Jesus denomina de muitos chamados, vai para a destruição, porque é um povo que não quer conhecimento, não gosta de conhecimento, não busca conhecimento. Eles querem bênçãos, eles querem curas, eles querem milagres, eles querem que Deus faça tudo de bom para eles, mas não querem receber conhecimento de Deus. Isso não querem. Esses são os muitos chamados. Os poucos escolhidos são os únicos aos quais lhes é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Como eu sei se eu sou dos muitos chamados ou dos poucos escolhidos? Tem milhares de coisas para você meditar. Uma delas, você tem fome e sede da palavra de Deus de tal modo que desde a sua conversão, a principal coisa que você faz diariamente é mergulhar na Bíblia? Isso é característica de eleição. Chamados não têm sede de Bíblia, não têm fome de palavra, não têm atração pela palavra, pelo contrário, eles têm aversão à palavra. Essa é uma das características que diferencia quem é meramente chamado de quem é verdadeiramente eleito, escolhido, eleito segundo a eleição da graça.